Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita Palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. E para darmos início neste programa, nós teremos então uma palavra de oração falando com o nosso Pai Criador. Orem comigo então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua bendita presença, Senhor, agradecidos por mais este dia de vida e também agradecidos ao Senhor pela oportunidade de estarmos reunidos juntamente com os nossos amados irmãos para adorarmos ao Senhor e para sermos abençoados através da Tua bendita palavra. Pai bendito, nós pedimos perdão por todos os nossos pecados, nossas muitas fraquezas, entregamos nossas vidas em Tuas santas mãos, pedimos a saúde em favor de todos os enfermos, que nós possamos receber a cura divina para os nossos corpos,
No precioso nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, eu peço também a inspiração divina para realizarmos este trabalho em prol e para a glória do nome do Senhor, e que não somente quem fala, mas também quem ouve, possamos todos estarmos sob a inspiração de Deus. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bom, meus amados. Estamos com a Bíblia aqui diante de nós e a escritura que vamos ler está na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, e nós vamos ler o capítulo todo, não é? Capítulo 12 da carta de São Paulo aos Coríntios. Enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós vamos trazer as nossas notificações, não é? Este programa é publicado aqui pelo nosso canal no YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo, e também publicado através dos nossos grupos de WhatsApp. Nós temos 3 grupos de WhatsApp, então as publicações feitas nos grupos são apenas cópia das publicações que vão para o YouTube, não é? Então, se o irmão ou a irmã desejar fazer parte de um dos grupos, é só entrar em contato conosco e solicitar. E nós adicionaremos o teu número. Lembrando de um detalhe, não é? Que o nosso número de WhatsApp está na descrição do vídeo aqui no YouTube. Agora, se você quiser, então, que o teu número seja adicionado, é só entrar em contato através do nosso número mesmo de WhatsApp. Agora, se for pelo comentário, então é diferente, porque aí eu preciso que você coloque o número do teu WhatsApp, o teu número de telefone ali e possivelmente também o seu nome, para que então nós possamos te adicionar como contato e assim por diante, não é? Então, fazendo isso, você vai receber também todos os dias a publicação que nós fazemos aqui, não é? Muito bem, então, ainda em tempo, eu gostaria de lembrar a vocês que este programa é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste e em Campinas. Na cidade de Santa Bárbara do Oeste, nós estamos localizados na rua Romênia 212, no Jardim Europa. E os cultos ali são realizados todos os domingos no horário das 18 horas e 30 minutos. E na cidade de Campinas, estamos localizados na rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. É bem próximo ali ao complexo penitenciário Ataliba Nogueira, não é? E os cultos ali são realizados todos os sábados, no horário das 18 horas e 30 minutos também. Então, dito todas estas coisas, agora nós vamos para a leitura bíblica. Conforme já anunciamos, 1 aos Coríntios, capítulo 12, e vamos ler todo o capítulo, se for possível, né? Se Deus permitir. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema.
E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernimento, discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas, mas um só. E o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos membros. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça, aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são muito mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele.
E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, e em terceiro lugar, doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Amém. Terminamos todo o capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E agora nós vamos ouvir uma canção para o nosso enlevo espiritual e para o louvor e a honra do Senhor nosso Deus. O título desta canção é 99 Ovelhas. E é um hino do Inário Adventista, cantado pelo grupo Adventista, não é? Então nós vamos ouvir esse louvor, essa canção, e depois que terminarmos de ouvi-la, então nós voltaremos com o estudo da mensagem Obra é Fé Expressada. Ouçamos então e meditemos. Seguras no curral, mas uma longe se afastou do aprisco pastoral. Vai errar nos montes de terror, distante do fiel pastor, distante do fiel pastor. Tantas outras, bom pastor, não te contentarás. A errante é minha, replicou, pertence-me a fugaz. Vou ao deserto procurar a velha que ao Senhor balar, a velha que ao Senhor balar. Nenhum remido e
Amém, amém. Graças a Deus. É uma belíssima canção, não é? Para o louvor de Deus e para o nosso enlevo espiritual. E agora estamos com a mensagem já aqui diante de nós. O título da mensagem é Obra é Fé Expressada. Ou seja, a obra é a expressão da nossa fé, não é? E nós seguiremos a partir do parágrafo 102. Nós não vamos meditar sobre a escritura lida, porque é uma escritura extensa, e se nós meditarmos lá, então nós não teremos tempo de prosseguir com o estudo da mensagem, não é? Então vamos aqui, parágrafo 102. Agora, tal como disse ontem à noite, um dom é maravilhoso. Porém, você não pode fundamentar seu destino eterno em dons. Bom, eu já preciso fazer uma pausa aqui, não é? Porque a própria Bíblia diz que os dons e as vocações são dados sem arrependimento. Então, quando nós vimos a este mundo, a gente já vem com determinado dom ou dons, não é? Então, eles são dados a nós mesmo antes de nós nos tornarmos cristãos, ou mesmo de haver uma conversão em nossas vidas, depois de adultos, não é? Então, eles já estão com cada um de nós. Por isso, você não pode basear o seu destino eterno em dons, não é? Você não pode colocar o maior sobre o menor. E um dom é um menor. E Satanás pode personificar qualquer dom de Deus. Isto aqui é muito sério, principalmente para nós, os pentecostais, não é? Que muitas vezes a pessoa pensa que tem aquele dom e tal e coisa. Então o profeta está dizendo aqui que Satanás pode personificar. Quer dizer, personificar é imitar. Ele pode imitar qualquer dom de Deus. Isso é terrível, não é? Mas é bom que nós não nos esqueçamos disso. Ele pode fazer algo exatamente igual. Vejam, exatamente. Portanto, temos que vigiar isso. Tal como tenho expressado algumas vezes sobre os gritos. Vem, eu tenho visto a demônios gritar, falar em línguas, e tenho visto demônios falar em línguas, seguro, ele o personifica. Não é genuíno, porém ele o personifica. Então isso aqui é tremendo, não é? Que a gente não pode nunca ser enganados por essas coisas, porque nós cremos nos dons, porque a Bíblia disse que Deus daria dons para cada um, dons diferentes uns para os outros, não é? Ou seja, uns dos outros, mas não devemos nos esquecer que nós não podemos basear a nossa salvação só porque temos aquele dom, não é? Porque Satanás pode imitar qualquer um desses dons. Então é muito impressionante que nós observemos isto. Satanás fala em língua estranha, não é? Satanás, ele traz emoções para as pessoas, mas é uma imitação, não é o verdadeiro. Mas a imitação de Satanás não anula o dom verdadeiro. Se você tem o dom verdadeiro, ele é verdadeiro e você o tem
e assunto encerrado, não é? É bom que a gente entenda bem isso, não é? E o faz parecer como se fosse real. Ele imita e faz parecer como se fosse real. E algumas vezes as pessoas que não conhecem a diferença declaram que isto é real, quando não é real. E a mesma coisa eles fazem com a cura divina. Pensam, bom, um truque ou algo assim. Não o é. É uma fé genuína e inadulterada no que Deus disse que é a verdade. E isso o ancora. E quando está ancorado, não há nada que possa movê-lo. Vai permanecer ali. E, portanto, cortando estas esquinas. Agora, fé. Aqui está entre aspas a palavra fé, não é? Agora, fé é uma revelação de Deus. Abre aspas e fecha também. Revelação de Deus também está entre aspas. Então, ele está dizendo que fé é uma revelação de Deus. Mas vamos mais aqui para nós irmos aprendendo muitas coisas para fundamentarmos a nossa fé de uma maneira correta. Ora, fé, entre aspas, é uma revelação. Quero ficar aqui um momento. É uma revelação. Ele, por sua graça, tem revelado isto a você. Não é que você haja feito nada. Você mesmo não pode criar fé. Ah, você já prestou atenção nisso? Às vezes a pessoa diz, nossa Deus, eu não tenho fé para isso. Eu gostaria de ter fé, mas não tenho. Então isso aqui é muito importante. Vou até repetir essa última partezinha aqui, né? Não é que você haja feito nada. Ele disse um pouquinho atrás que é uma revelação de Deus, não é? Não é que você haja feito nada para ter fé, não. Você mesmo não pode criar fé. Você nunca tem fé. Ela é dada a você pela graça de Deus. E Deus revela isto a você. Portanto, fé é revelação. E toda a igreja de Deus está fundada sobre a revelação. Bem, graças a Deus, não é? Porque o Senhor Jesus Cristo disse a eles, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele fez essa pergunta, não é? E eles disseram, uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista. João Batista já tinha morrido, né? Já tinha sido decapitado, mas ele podia ter voltado, ressuscitado, qualquer coisa assim, não é? Então uns diziam que era Elias, outros diziam que era João Batista, e outros diziam que era esse ou aquele, né? Ou algum dos profetas que ressuscitou. Aí ele disse assim, mas e vocês? Eu quero saber o que vocês, e isso ele estava falando para a igreja, para os apóstolos. E vocês, quem vocês pensam que eu sou? Aí São Pedro disse assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Cristo era o Messias, que todo Israel estava esperando, porque Israel cria na Bíblia, e eles estavam esperando a vinda do Messias, que seria o Cristo, não é? Acontece que quando ele veio, eles não puderam enxergar que era o Messias. Quando Jesus veio, ele chamava Jesus, era chamado de Jesus de Nazaré. Ele veio e eles não puderam enxergar
que ele era o Messias ou que ele era o Cristo, não é? Então, quando São Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele disse, Pedro, bem-aventurado é você, porque não foi carne nem sangue que te revelou, não foi a sabedoria humana, não foi o estudo bíblico que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Quer dizer, sobre essa revelação, essa pedra que está edificada a igreja sobre ela, não é nem a pessoa de Jesus na carne. Não é Pedro, muito menos, não é? Claro, também não é Pedro. A pedra sobre a qual a igreja de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo está edificada, é a revelação. Agora, graças a Deus por isso, porque aqui atrás um pouquinho o profeta disse que nós não temos fé porque nós produzimos a fé que nós temos, porque nós criamos a nossa fé. Não. Você tem a fé porque Deus te revelou. É uma revelação, ele acabou de dizer. E agora aqui ele disse que a igreja inteira está... Ele não disse aqui na mensagem que eu estou lendo, não. Foi citado aqui, né? Então ele disse, sobre essa pedra, quer dizer, sobre essa revelação que você tem, Pedro, é que eu edificarei a minha igreja. Aleluia. Não faz muito tempo que um ministro de uma certa denominação me disse, eu simplesmente não posso aceitar a revelação. Então, lhe disse, quer dizer, eu lhe disse, não é? Então você não pode aceitar a Bíblia. Você não pode aceitar a Cristo porque Ele é a revelação de Deus. Jesus é a revelação de Deus, né? Ele é Deus revelado em carne. Portanto, toda a igreja está fundada sobre a revelação divina. Jesus o disse. Creio que foi a Pedro, ele disse, quem dizem os homens que sou eu? Ele estava falando a seus discípulos e alguns diziam, tu és Elias e Moisés ou um dos profetas e Jeremias. Ele disse, e vós? Quem dizeis que eu sou? Ele disse, isso foi Pedro, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Agora, a igreja romana diz, ele estava falando a Pedro sobre esta rocha edificarei minha igreja. Os protestantes dizem, ele a estava edificando sobre si mesmo. Então, o profeta está dizendo aqui que a Igreja Católica Romana disse que a igreja seria edificada sobre Pedro, por causa da própria palavra, não é? Pedro significa Petrus. E Petrus significam pedras soltas, pedras pequenas, né? Então, a igreja diz que, a igreja romana diz que a igreja de Cristo foi edificada sobre Pedro por esse motivo. E os protestantes dizem que Jesus estava edificando a igreja sobre si mesmo. Agora, eles podem estar no correto, porém, para mim, ambos estão enganados. Era sobre a revelação de quem ele era. Porquanto
não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E sobre esta pedra, a revelação, aqui está entre parênteses, né? A revelação de quem ele era. Sobre a revelação, ele é a revelação completa. Fecha o parêntese. Agora, esta pedra, sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso mostra que as portas do inferno estariam contra ela. Mas que pena, eu preciso parar, não é? É tão rápido, passa tão depressa, então eu tenho que parar. Chegamos até o parágrafo 114, e agora, permitindo o Senhor, amanhã nós prosseguiremos a partir do parágrafo 115, não é? Então agora nós vamos orar a oração de encerramento e também fazendo a intercessão em favor dos necessitados. Bendito Deus, Pai de bondade e de misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, nós agradecemos por mais esta oportunidade e agora entregamos nas mãos do Senhor as nossas vidas, a vida e as necessidades de cada um nós colocamos diante do Senhor. Pedimos misericórdia, ó Pai, para cada um de nós. Nós precisamos da tua graça, nós precisamos da cura divina, nós precisamos da libertação, seja qual for o mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos tudo isto e te agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, chegamos ao final da apresentação de hoje, não é? Mas se Deus permitir, nós estaremos juntos na nossa próxima programação. Que Deus abençoe a todos, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.